Estamos de volta pelo portal jogoaberto.com. Hoje um dia especial, o Dia do Jornalista. E eu quero me congratular com esse dia com os nossos colegas jornalistas, não os escribas, aqueles que vendem a profissão para os donos do plantão do poder, em absoluto. Não para aqueles que conseguem registros hoje na Delegacia do Trabalho e se intitulam de jornalista, sem serem jornalistas. Eu falo de jornalistas como Dídimo de Castro, Zósimo Tavares, Carlos Said e tantos outros nomes da crônica esportiva e do jornalismo do Piauí, porque eu tenho muito respeito. Mas, em especial, por aqueles que não vendem a sua escriba, o seu escrito, aqueles que têm compromisso com a verdade, com a seriedade, com o jornalismo íntegro, sério, responsável e altivo. Como isso que eu vou fazer agora. Acompanhei com tristeza a presença do ministro Paulo Guedes na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Que decepção, senhores! O ministro da Economia foi falar do projeto de reforma da Previdência, necessária, sim, para o equilíbrio das contas públicas, porque o país tira do Orçamento Geral da União, durante um ano, acima de 200 bilhões para complementar a folha de aposentados do Brasil. Isso é uma lástima, é um desastre para a economia, recursos que deveriam sair para projetos de desenvolvimento, de incentivo à microempresa, para a geração de emprego e renda, é desviado do montante do bolão federal para cobrir um rombo mensal que tem a Previdência do Brasil. Não só do Brasil, a federal, mas também vem acontecendo isso nos estados. Mas não temos um Congresso amadurecido, preparado à altura de debater com grandeza, com responsabilidade, com altivez, essa reforma necessária da Previdência do Brasil. Alguns deputados de esquerda, tem um cabeça branca do Rio de Janeiro, que eu não vou nem citar o nome dele, porque faz pena, pobre coitado, agressivo, querendo ter notoriedade, ignorante, estúpido, entende nada de previdência. Entende de previdência quem tem o avô e a avó que depende da previdência. Você que é jovem, que sabe que o seu pai não pode pagar a sua escola e quem paga é o seu avô e a sua avó. Aquela família que a renda da previdência é o complemento de toda a família, não só dos dois idosos ou do único idoso que ainda tem a casa, mas de toda a família que depende daquela renda mensal da Previdência. E se ela deixar de sair, se ela deixar de existir, quem vai socorrer a família? Então nós precisamos de uma Previdência estável, correta, em cima da data para receber, para poder garantir a sustentação da família, especialmente daquele idoso aposentado. Mas para fazer isso precisamos de um Congresso maduro, de deputados sérios, responsáveis, à altura de discutir um tema tão relevante e de tanta responsabilidade pública. Mas, nos debates, o ministro Paulo Guedes teve que sair do sério para revidar, porque não dava mais. Alguns deputados de esquerda, deles oriundos do PT, e com vergonha do PT trocaram de sigla, mas continuaram radicais. Mas surgiu um que foi o mais moleque de todos, chamado Zeca de Dirceu, esse do Paraná, eleito pelo povo do Paraná, deputado federal, filho do Zé Dirceu, sim, do Zé Dirceu, o chefe do Mensalão, um dos chefes da Lava Jato, já condenado 2 vezes, mas continuou solto. Já condenado 2 vezes.
Pois o filho do Zé Dirceu, sim, aquele Zé Dirceu que viveu 20 anos como a senhora, uma mulher, e só depois de 20 anos ela veio saber que ele era o Zé Dirceu. Ela viveu com ele 20 anos sem saber que estava vivendo com o Zé Dirceu. Por aí você tire quem é o filho do Zé Dirceu. Um garoto fogoió, despreparado, agressivo, grosseiro, um animal com mandato de deputado federal, que agrediu brutalmente o ministro da Economia num debate de alta relevância política, de alta seriedade, quando se discutia o projeto para a estabilidade da economia do país e, consequentemente, para a tranquilidade dos aposentados, para ter a sua aposentadoria em dia no final do cada mês. Daquele avô que paga hoje a escola do neto, da netinha, que ajuda na alimentação da família, porque nem sempre os filhos têm um salário à altura para conduzir a sua família. Às vezes os pais ajudam, isso é conhecido no Brasil inteiro. Quantos avós não pagam a escola dos netos, não ajudam na escola dos netos? Deles que vão deixar os netos e buscar os netos na escola, graças à aposentadoria que ele tem. E se essa aposentadoria acabar, se ela cair em Zequinha de Dirceu, é inadmissível que o estado do Paraná, um estado tão rico de pessoas, a maioria branca, de olhos azuis, de olhos verdes, elegerem para o Congresso um Zeca de Dirceu. Zeca Dirceu. Você é um Zeca de nada, Zeca. Você não tem preparo, você não tem cultura, você não está à altura de representar o Paraná na Câmara dos Deputados. O Paraná de Álvaro Dias, de Requião, que é um grande orador que eu conheço, fui companheiro dele no PMDB, eu fui político, saí da política, saí do PMDB, porque a política no país ficou tão nojenta, tão imunda, com tantos larápios, com tantos ladrões, que conviver com eles é fazer parte da trupe deles e eu não queria continuar no meio deles. E tive que sair da política e voltar somente para o jornalismo. Mas o jornalismo sério, sem medo de dizer a verdade. O país precisa, é imprescindível a reforma da Previdência. Mas com canalhas do nível desse deputado Zeca de Dirceu, que foi um moleque agressivo, agressividade desnecessária, a ponto do ministro da Economia botar o dedo em riste nele e lhe dar uma resposta à altura. Ele não estava ali para ser agredido, ele estava ali para discutir a reforma da Previdência, inerente à estabilidade econômica do nosso país. Mas veio revide de ética. E foi em Campos do Jordão que Paulo Guedes foi mostrar como é o projeto de reforma da Previdência para a classe empresarial brasileira, para a CNI, para representantes da Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, e o Conselho Nacional da Indústria. E em Campos do Jordão, depois de debater com pessoas normais, íntegras, sérias, empresários de alto nível, não parlamentares de baixo nível, Paulo Guedes foi aplaudido de pé pelas propostas que ele tem para o país. Eu tenho combatido o Guedes, eu acho que é por aí que a oposição deveria fazer, quando ele silencia na questão dos juros altos no país. Mas o presidente do Banco Central já disse que vai cuidar dos juros altos no país. Então são propostas, são projetos, são necessidades de que a economia do país precisa para buscar a estabilidade do governo, a estabilidade da economia do Brasil, para que possamos competir com o mundo desenvolvido através da indústria, do comércio e do agronegócio. Agora, para isso, precisamos ter no Congresso representantes sérios, preparados, educados, à altura de debater questões. Moleques não pode debater questões de alto nível. Questão de alto nível é para quem tem escolaridade, para quem tem preparo, para quem tem cultura, para quem está à altura de debater as questões éticas de progresso, de economia e de desenvolvimento do nosso país. Por isso você, moleque Zeca de Dirceu, você foi moleque demais. Você perdeu o nível, a ética.
Falta vergonha em você para representar o povo do Paraná. É o nosso repúdio de hoje e o nosso aplauso ao ministro Paulo Guedes pela sua proposta de recuperação da economia do país, a começar pela reforma da Previdência. E você, Zequinha de Dirceu, você é filho de quem é? Por isso que você é moleque. Tchau, eu volto no próximo domingo.